Neste vídeo vamos trabalhar com os comandos condicionais. Eles vão permitir que a gente altere a sequência de execução dos comandos do nosso algoritmo. Até então nós fazíamos 5 comandos e cada um era executado um após o outro. Agora a gente pode alterar se um determinado comando será executado ou não. Então o primeiro comando é esse comando if aqui, que significa se, e ele vai testar uma expressão. Então neste exemplo, eu criei uma variável chamada idade, atribuí o valor 15, então idade tem lá dentro dela agora 15, e aqui no if eu estou testando, idade é menor que 18? Na frente do if a gente sempre vai colocar expressões relacionais ou lógicas, como nós já vimos, que são expressões que retornam verdadeiro ou falso. Então eu só posso colocar aqui na frente do if expressões que retornem verdadeiro ou falso. E no final da expressão eu tenho que finalizar aí com 2 pontos. Então ele vai testar. O que tem dentro da variável é menor que 18? Neste momento é. 15 é menor que 18, retorna verdadeiro. Quando retornar verdadeiro, ele vai executar o comando que está dentro do if, que no caso aí eu estou mandando imprimir menor de idade. Como que eu sei que este comando está dentro do if? Por conta da indentação. A indentação é esse espaço aqui, ó, do início da linha para o comando. Se esse comando não estivesse indentado, não estivesse para dentro do if, ele não faz parte do if, ele não faria parte do if. Significaria que é um próximo comando que eu tenho que executar depois que o if for executado. Então, se aquele comando ali, print menor de idade, só é para ser executado depois de testar a condição que está no if, ele tem que estar dentro do if. Vamos aqui alterar o valor. Se eu colocasse 10, a expressão continua retornando verdadeira e ele continua imprimindo menor de idade. Vamos alterar o valor aqui e colocar 30. Quando eu perguntar 30 menor que 18, isso aqui vai retornar falso. O que ele vai fazer? Ele não executa nada, não apresenta nada, porque o print só vai ser executado caso essa expressão retorne verdadeira. Vamos para este outro exemplo. Eu tenho aqui idade igual a 25. Eu tenho o mesmo se que a gente tinha aqui anteriormente, print menor de idade. E aqui a gente está acrescentando um outro comando condicional. Esse comando else é o comando se não. Ele só existe se eu tiver if. Ele é um complemento do if. Então aqui vai funcionar da seguinte forma. Se essa expressão retornar verdadeira, executa este comando que está dentro do if. Se retornar falsa, se não, que vai ser este comando aqui, aí ele imprime o outro valor. Então, o comando se não, o comando else, é quando essa condição aqui, essa expressão lógica, retorna falso. Quando retornar falso, eu vou ter o comando. Quando retornar verdadeiro, eu vou ter esse comando aqui. Então, vamos testar. O que aconteceu? Idade está valendo 25, 25 é menor que 18? Falso. Então, ele vai lá para o se não. O que tem dentro do se não? Print maior de idade. Se eu testasse aqui o valor 15, 15 é menor que 18? Verdadeiro. Então, ele vai imprimir menor de idade. Vamos observar aqui a sintaxe do comando. Então, eu sempre vou ter um if, que vai ter uma expressão, 2 pontos. Caso retorne verdadeiro, ele vai imprimir este comando. Caso retorne falso, ele vai imprimir o que tem dentro do else. Observem aqui que também existe a indentação dos comandos que estão dentro do else. E o else, ele não fica dentro do if. Se eu der esse tab, ele está dentro do if. Ele é fora do if, ele faz parte do if. Então, ele tem que estar recuado, no mesmo alinhamento do if que ele pertence. E ele também termina com 2 pontos. Vamos fazer um teste aqui se eu tivesse 18. Quando eu perguntar aqui, idade é menor que 18, 18 é menor que 18, vai retornar falso. Então, ele vai imprimir maior de idade. Toda vez que vocês fizerem expressões relacionais, lembre-se sempre da situação do igual. Ele tem que entrar quando retornar verdadeiro ou quando retornar falso. Se eu quisesse imprimir que 18 é menor de idade, eu teria que colocar menor igual. Porque aí minha expressão, idade 18 é menor ou igual a 18, verdadeiro. É ele imprimir menor de idade. Então, o resultado, por conta ali de um sinal de igual, vai fazer toda a diferença. Ainda há um outro comando que nós poderemos utilizar, que vai ser esse comando elif. Como que ele vai funcionar? A gente tem aqui 2 variáveis A, variável B, e aqui eu estou testando. B é maior que A? Se retornar verdadeiro, ele vai informar, vai exprimir na tela, B é maior que A.
Se não, ele vai entrar neste comando. Só que aí a diferença é o seguinte, no lugar de eu fazer um se não e depois colocar um if dentro deste se não, eu já tenho esse comando else. O que é? Ele vai entrar aqui somente se essa primeira expressão retornar falsa, e aqui ele já testa uma outra condição, já é um segundo if dentro do se não. E aí, se isso retornar verdadeiro, aí ele vai imprimir A e B são iguais. Vamos testar aqui, ó, 31 e 33. Ele vai imprimir B é maior que A. Se eu colocar 33 e 33, ele vai retornar A e B são iguais. Se eu retornar 34 e 33, ele não vai retornar nada porque ele não se encaixa em nenhuma das condições que foram escritas. Vamos trocar aqui como que seria sem o comando else. Como é que a gente poderia fazer? Eu teria que escrever um else, para ele entrar no se não, e aqui ele colocaria, dentro do else eu colocaria um if, e dentro do if um print, lembrando ali da indentação. Essa aqui é a forma de escrever se eu não usasse else. Aí eu aumento aqui uma linha de código, tenho que lembrar da indentação. Então o else simplifica o que a gente está precisando fazer quando a gente tem uma condição dentro de um se não. As duas formas são corretas. Aqui um outro exemplo. A gente pode colocar no if uma expressão lógica composta por várias expressões relacionais. Então aqui eu estou perguntando se A maior que B ou A maior que C, ele vai retornar essa frase na tela. No mínimo, uma das condições é verdadeira. Então aqui, A maior que B, verdadeiro. A maior que C é falso. Mas como uma é verdadeira e eu estou usando o ou, então ele vai retornar aquela frase. Se eu trocasse aqui por AND, A maior que B, verdadeiro. A maior que C é falso. Como tem um falso, o AND vai retornar falso. Então ele não vai imprimir o que está ali naquele print. E aqui a gente pode colocar quantas expressões forem necessárias, conforme o problema que você está resolvendo. Pegando esse outro exemplo, eu tenho a variável x igual a 15, e aqui eu estou perguntando, x é maior que 10? Vai dar verdadeiro, aí ele vai imprimir maior que 10. E dentro desse if, eu tenho um outro if, observem a indentação. Tudo que tiver com um tab aqui, está dentro desse primeiro if. Aí ele, depois que imprimir maior que 10, ele vai perguntar, x é maior que 20? Vai dar falso. No falso dessa condição, eu tenho else. Este else faz parte deste if, está no mesmo alinhamento. Então, como aqui vai retornar falso, ele vai imprimir, mas não maior que 20. Vamos testar. Maior que 10, mas não maior que 20. Se eu colocasse 25, vamos analisar aqui primeiro. Ele vai retornar verdadeiro, no maior que 10, print maior que 10. Vai perguntar x maior que 20, vai retornar verdadeiro, ele vai imprimir i maior que 20. Maior que 10 e maior que 20. O que tem que prestar atenção? A gente pode colocar vários ifs dentro de outros ifs dentro de comandos do else. O que tem que prestar atenção é no alinhamento. Se eu colocasse esse else aqui para trás, recuasse ele, esse else vai fazer parte do if. Tanto que se a gente colocar aqui 5, vamos só voltar aqui para testar. Se eu colocar 5, ele não vai executar nada na primeira versão, porque aqui vai retornar falso, e esse if aqui não tem else, certo? Agora, se eu só recuar esse daqui, ó, esse else agora é desse primeiro if, já deixa de ser desse segundo aqui, que é interno. Então, aqui se eu executasse agora, ele vai retornar, mas não maior que 20. Aqui retornou falso, e agora esse if tem else, que está no mesmo alinhamento. E aí imprime, mas não maior que 20. Então, o alinhamento aqui no Python tem que prestar muita atenção, porque uma falta de um tab aqui vai fazer toda a diferença no resultado do seu problema. Outra coisa muito importante que tem que lembrar é esse sinal de 2 pontos no final do if, né, no final da expressão, e também quando você termina o else. E aí vão ter vários problemas que você vai ter que testar 3 condições, uma condição após a outra, e aí é combinar esses comandos if, else e elif quando quiser, e a indentação para poder resolver o problema.
Aqui vamos resolver dois exemplos. Exemplo 1. Ler a nota final de uma disciplina. Se for igual ou acima de 60, imprimir que está aprovado. Se a nota for maior ou igual a 40 e menor que 60, imprimir que está de prova final. Se for abaixo de 40, imprimir reprovado. Então, a primeira coisa vai ser ler a nota do meu usuário final. Eu vou colocar o input, eu vou falar que é um float. E aqui, como a gente só está fazendo exemplo, eu não vou descrever nada não. Então, estou imprimindo a nota. E agora eu vou testar. Então, se a nota for maior ou igual a 60, a gente vai imprimir. Observem que ele já colocou a indentação automaticamente para mim, mas tem que prestar atenção caso não apareça isso, ou dependendo do interpretador que você está utilizando. Então, eu vou colocar aqui aprovado. Se não, o se não é deste if, certo? Então, eu vou ter que dar um recuo e colocar se não. Só que dentro do meu se não, eu tenho que testar um outro valor, que é se é maior ou igual a 40. Então, eu já posso colocar um else if. Aqui, eu vou testar o seguinte. Se ele entrou nesse else if, quer dizer que isso aqui retornou falso. Se isso retornou falso, quer dizer que ele é menor que 60. Então, eu não preciso perguntar isso de novo. Então, eu só vou perguntar agora se ele é maior ou igual a 40. Maior ou igual a 40. Porque eu já sei, só vai entrar aqui se isso aqui retornar falso. Eu já sei que ele é menor que 60. Então, se ele for maior que 40 ou igual a 40, então ele está no intervalo de 40 a 60. Aí eu vou imprimir prova final. Caso contrário, caso essa condição aqui agora me retorne falso, eu vou ter mais um se não. Lembre que se não sempre é quando retornar falso. Esse se não, como ele está vindo desse if aqui, ele tem que vir no mesmo alinhamento. E aí eu não preciso nem testar mais nada, porque se ele deu falso para maior ou igual a 60, ele deu falso para maior ou igual a 40, então ele é menor que 40. Então, eu já posso vir aqui imprimir reprovado. Vamos testar. Aí, para fazer teste, a gente tem que testar valores diferentes para tentar cair nas três situações. Então, vou colocar um 70, porque tem que imprimir aprovado. Vou colocar um 45, que ele tem que imprimir prova final. Certo? E vou colocar um 20, que ele tem que imprimir reprovado. Ok. Testei meu algoritmo nas diversas situações que poderiam acontecer e ele retornou os valores corretos. Exemplo 2. Foi apurada a quantidade de votos para os 3 candidatos a prefeito A, B e C. Não houve empate no quantitativo de votos. Faça a leitura dos 3 valores na ordem A, B e C e informe qual deles é o prefeito eleito. Primeira coisa, entrada de dados. Então, a gente vai ter aqui A, B e C. Eu vou fazer aquele map que retorna, já vou atribuir tudo int e vou falar que é um split com vírgula. Vou digitar os valores todos por vírgula. E agora eu tenho que pensar no processamento. Como é que eu vou saber qual que é o eleito? É aquele que tem o maior quantitativo de votos. Então eu tenho que testar cada variável qual que é a maior. Então eu vou testar aqui, ó. Se A for maior que B, ele ganhou do B. Mas não basta ser maior que B, ele também tem que ser maior que C. E aqui a gente já está considerando que não houve empate no quantitativo, então não vai ter a situação dos valores serem iguais. Então basta eu testar que um é maior que o outro. Então se A maior que B e A maior que C, o que eu vou retornar? Eu vou colocar A ganhou. Certo? Caso contrário, A não ganhou. Aí eu tenho que testar agora o B e por último vou ter que testar o C. Então eu tenho 3 condições para testar, então eu já posso colocar um else if. E a condição que eu quero testar aqui agora é se o B ganhou do A e se o B ganhou do C. Se isso tiver acontecido, se isso retornar verdadeiro, eu vou vir aqui para o B ganhou. Mas ainda tem o C, testar se o C ganhou. Se o A não ganhou, se o B não ganhou e não tem empate, eu já posso falar que o C ganhou, não preciso nem testar. Eu poderia ter começado a testar se o C que ganhou, se o B que ganhou, e aqui para o final restaria o A ganhou. Observem o seguinte, se isso retornar verdadeiro, ele executa este comando e não executa os outros. Ele já pularia para a próxima linha de código. Vamos colocar aqui só para a gente visualizar fim. Esse print fim, ó, ele está no mesmo alinhamento do if, então ele não está dentro do if.
Então ele vai ser executado quando o if terminar. Então se esse comando retornar verdadeiro, somente este print é executado e os outros 4 linhas aqui são desconsideradas. Se retornar falso, isso não é executado, aí ele vai cair aqui e vai testar se é verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, executa aqui. Se falso, vai executar aqui. Vamos lá testar e a gente tem que testar valores que retornem as 3 soluções, né? Valores diferentes que retornem as 3 soluções. Então, vou colocar 50, 30 e 20. Aí, no caso, o A ganhou. Tá vendo que apareceu sim? Que está fora do if. Vamos testar agora que o B ganhou. 20, 50 e 30. O B ganhou. Vamos testar agora se o C aparece como ganhador. Fica 20, 30 e 50. O C ganhou. Lá no Classroom tem várias outras atividades para vocês fixarem o uso do comando if, else e elif.